hora oficial de Brasília. 20 de junho, dia do aniversário de 136 anos de Caxias do Sul, a pérola das colônias, município da nossa Serra Gaúcha, e também aniversário de 86 anos do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Nosso programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, a central técnica sob responsabilidade de Cleiton Lopes, Jorge Brum, Jefferson Gomes e Rafael Baldez. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição, a apresentação de Sandro Fávero e a produção de José Carlos Roque. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul, precisa sacar? Vai de Pix Saque nos Banripontos, saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o Guaíba Agro deste sábado com informação do tempo e do clima. Neste momento aqui no centro histórico da capital, temos o céu encoberto por nuvens e a temperatura está na casa dos 11 graus Celsius. Hoje é o último dia do outono. Amanhã, às 5h24 da manhã, começa o inverno no hemisfério sul. Vamos agora, quando são 8h34, ao boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater de Bagé, em Uruguaiana, os produtores continuam enfrentando dificuldades na produção de alface, rúcula, couve e temperos, em função do predomínio de dias nublados desde maio. Como ponto positivo, as temperaturas amenas e a baixa umidade relativa nos ambientes de cultivo têm facilitado a realização de tratos fitossanitários, resultando em plantas livres de problemas com insetos e doenças fúngicas. Porém, a falta de radiação solar afeta a taxa de crescimento das plantas, comprometendo principalmente a alface, que é a principal olerícola comercial do município. Os produtores têm colocado 2 unidades de alface por embalagem para compensar o tamanho reduzido e manter as entregas contratadas com os mercados locais. Na região de Juí, houve elevação dos preços das olerícolas. A redução das temperaturas mínimas e da luminosidade ocasionou aumento do tempo para a maturação de frutos, como o tomate cultivado em estufas, além da escassez de algumas hortaliças da época, como brócolis, couve-flor e repolho. Está em andamento a colheita de beterraba, cenoura, rabanete, temperos e folhosas. A colheita de folhosas e brássicas apresenta boa qualidade comercial e níveis produtivos adequados. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Bom fim de semana, Matheus. Até o próximo sábado. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittmann. Olá, amigos guaibeiros, tudo bom? Leandro Mariani Mittmann, editor assistente do Jornal Correio do Povo, da editoria rural do Jornal Correio do Povo. Aqui mais uma vez para contar um pouco aí sobre o nosso caderno de final de semana, caderno especial de agro final de semana, o Correio do Povo Rural, que é um espaço que a gente sempre aprofunda um pouco aí um tema, ou mais de um tema aí sobre o agro gaúcho, brasileiro, mundial. Nesse final de semana a gente dedicou um espaço muito grande aí para
para contar um pouco sobre o cachorro da raça Border Collie. Imagino que todos saibam, aquele cachorro que é preparado para ajudar o homem e a mulher do campo na lida diária com animais. A gente conta um pouco sobre essa espécie, melhor, sobre essa raça, que tinha origem lá na Escócia, milhares de anos, e que é utilizada também nos campos gaúchos. É uma raça preparada, que tem na genética dela as ações junto aos animais. Entre as curiosidades, aqui o cachorro ele é preparado, seja para trabalhar com bovinos ou ovelhas, ele é preparado de uma maneira diferente. São animais diferentes, de portes diferentes, e as ações desse cachorro têm que ser diferentes, né? Conforme a espécie, conforme o tamanho da espécie. Afinal, o cachorro ele tem que se impor, ao mesmo tempo ele tem que ser respeitoso com o animal para não causar nenhum estresse. Destaque também ao cão ovelheiro gaúcho, que é uma casta que derivou do Border Collie e que já é um patrimônio genético cultural do Rio Grande do Sul. Sim, o cão ovelheiro do Rio Grande do Sul está em ação e pelos campos gaúchos já é um patrimônio cultural e genético do Rio Grande do Sul. Na coluna camperiada, o Paulo Mendes conta a relação dele com as Copas do Mundo. Relata a decisão, a final da Copa de 1970, que o Brasil ganhou da Itália, que ele foi com o pai acompanhar o jogo num vizinho, e enquanto desenvolvia o jogo, ele jogava futebol com um amiguinho dele, né? E ele faz essa relação até a Copa de 2002, quando foi o ano do nascimento da filha dele. Uma coluna bem emocionante da relação dele com as Copas do Mundo. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, nós que agradecemos, Leandro Mariani Mittmann. Temos agora 8h39. Bem no Guaíba Agro da manhã deste sábado, nós vamos falar do endividamento agrícola, projeto 5122, não é, que trata da securitização, da renegociação, não é, das dívidas dos produtores rurais gaúchos e também brasileiros, não é, com um novo texto, retornou para a Câmara e seguimos no compasso de espera para definição lá em Brasília. E nós queremos saber, aqui no Rio Grande do Sul, o impacto da dívida agrícola no nosso Banrisul, não é, que tem no agro uma das suas principais carteiras e está na ponta da linha conosco, o presidente do nosso Banrisul, Fernando Lemos. Caríssimo, seja bem-vindo mais uma vez ao Guaíba Agro, bom dia. Bom dia, obrigado, é um prazer estar falando com vocês e com os nossos ouvintes da Rádio Guaíba, para tratarmos um assunto bastante importante e relevante para o Rio Grande do Sul e para principalmente para a nossa agricultura, no nosso agronegócio. Presidente, a gente tem como medir o impacto do endividamento agrícola no Banrisul hoje? Olha, no Rio Grande do Sul tem efetivamente um endividamento bastante elevado em razão de todos os ocorridos, né? Primeiro secas, né? Estiagens, depois veio enchente, depois nova estiagem, né? O preço dos commodities também caíram bastante, né? Então tem toda uma cadeia aí de sequências que levou a um endividamento exagerado da agricultura gaúcha, mas hoje também no Brasil inteiro, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a nossa preocupação é com relação à adimplência dos nossos produtores, para que eles não fiquem inadimplentes, né? Até porque temos um plano safra novo se aproximando. Tem um plano safra que deve ser lançado agora em 1º de julho, né, pelo governo federal, e aí nós precisamos estar com os nossos produtores todos adimplentes para serem aptos a tomar crédito para fazermos a lavoura de verão, agora que está se aproximando, que, né, lança agora em julho o plano safra e começamos a entrar na terra efetivamente a partir de fim de setembro, início de outubro, né? Então, sim, é preciso que as coisas estejam arrumadas, essa é a nossa preocupação. Mas há muitos correntistas do Banrisul inadimplentes hoje, presidente? Não, o que há é uma grande desinformação no campo, né, em razão do PL 5122. Exato. As pessoas estão aguardando para a aprovação do PL e alguns estão ficando inadimplentes. Isso é um problema. Primeiro porque, né, o projeto do PL, ele só atinge as operações até 2024. Exato. A safra 25-26 não está e a próxima safra também não estará. Isso. Então, nós estamos tratando desse período, até 24. Então, a safra de 25-26 não está, os produtores têm que fazer os acertos corretos
da forma que foi contratado. Essa orientação, então, presidente, essa orientação, buscar o banco, não só o Banrisul, até outras instituições. Outras instituições, onde os produtores têm crédito para estarem aptos. Com relação ao PL 5122, é que tem uns detalhes ali que as pessoas talvez não estejam percebendo, é preciso também estar adimplente a partir de 30 de abril. Certo. Desse ano, para poder ter acesso quando a medida vier. Então, o pessoal às vezes, não, mas quem estava inadimplente até 30 de abril, ok, vai estar dentro. Mas quem não estava inadimplente em 30 de abril, não vai estar dentro se não estiver na data da nova contratação, não estiver adimplente. Então, essa é uma preocupação nossa, porque há uma certa desinformação no campo. Então, os produtores precisam procurar as suas instituições financeiras para não estarem inadimplentes a partir de maio. E por que a gente está frisando isso? Porque os grandes vencimentos do agronegócio é a partir de maio, junho, julho. Exato. Né? Esses são os grandes vencimentos. Por quê? Porque é quando venceu o plano safra anterior, entendeu? Então, é sempre os grandes vencimentos. Então, quem estiver inadimplente com relação às operações roladas lá até 2024, a partir de abril, não estarão aptos quando o projeto for aprovado ou qualquer outra medida que venha de Brasília. Então, é preciso cuidar. Então, o que o Banrisul está fazendo? Isso. Nós estamos pedindo aos nossos produtores que procurem as nossas agências para fazer a prorrogação dos contratos, esses relativos até 24, né, a prorrogação dos contratos para não ficarem inadimplentes. Nós não estamos pedindo que paguem nenhuma parcela agora, né? É só procurar nossas agências e fazer a rolagem por até 4 anos. Certo. Né? Tá. Então, o tempo é exíguo, né? Quer dizer, o Banrisul faz uma força-tarefa nesse momento para atender Estamos fazendo uma força-tarefa para ver se até o final do mês a gente consegue equacionar tudo isso, né? Porque é urgente para que os produtores não entrem em inadimplência e fiquem fora depois, quando vier as medidas do PL 5122, e também agora quando sair o plano safra, que é 1º de julho. Sim. Aí eles não vão conseguir acessar. Não adianta nós também resolver o passado, né, esperar que o PL resolva o passado, mas o produtor não ter condições de continuar a sua atividade. Então é muito, muito preocupante isso. Por isso que o banco está alertando, né? Eu fiz um alerta fazendo e estamos a campo com todas as nossas equipes para que os produtores... Nós não estamos exigindo que paguem absolutamente nada agora, nós só queremos que eles fiquem adimplentes, o contrato será prorrogado nos mesmos moldes que ele contratou, o mesmo juro, sem juros a mais, absolutamente nada. A nossa preocupação é que os produtores estejam adimplentes por 2 razões. Né? Para poder, quando sair as definições do PL, eles puderem serem enquadrados, né? E para que eles fiquem adimplentes para o plano safra, senão eles vão ser negativados nos birôs de crédito, etc., e não vão conseguir acesso ao crédito para a nova safra. Então, essa é a nossa preocupação, e é por isso que nós estamos fazendo essa medida emergencial de prorrogação, que nem seria, né, o caso se tivesse situação normal, né, mas nesse caso, em razão da demora do PL 5122, né, que agora nem sabe quando é que vai ser votado, né? Então nós precisamos que os produtores estejam aptos a financiar a nova safra e quando vier definitivamente as novas medidas lá de Brasília, eles também possam aderir. Então, faz a prorrogação agora e quando chegar a medida nova, migra para o que for mais benéfico, aí tranquilamente, aí temos todos tranquilidade para continuar trabalhando, senão nós vamos ter problema na safra de verão. E a adimplência, eu acho que é a questão, o capítulo, o artigo, enfim, número 1 do Manual do Crédito Rural, não é, presidente? Exatamente, senão, se tiver inadimplente, não, mesmo que o presidente do banco queira emprestar, não consegue, porque a legislação não permite. Trava, né? Exato. Trava. Então, essa é a grande preocupação nossa. Os produtores forem negativados, eles não terão acesso ao novo crédito e não terão acesso ao PL 5122 se as suas prestações venceram a partir de 30 de abril. Então, é preciso ter isso muito consciente para que a gente possa não nos atrapalharmos logo ali na frente quando o PL for aprovado. Então, é preciso que os produtores saibam isso claramente, procurem as nossas agências, conversem com os nossos operadores, que eles estão todos orientados para prorrogar os contratos, alguns serão por 4 anos, outros por 3, depende da condição que estava ali o contrato da época, né? Mas de 3 a 4 anos com certeza, né? Isso nos dará tempo e fôlego para quando se for aprovado, né?
Não, alguma medida eu tenho certeza que virá. Porque eu não sei se ou é projeto de lei, não é, presidente? Ou uma medida provisória, como quer o governo, mas alguma coisa deve vir, não é? Alguma coisa virá, isso eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Tá bem. Né? O ideal seria o PL 5122, né, que é bastante abrangente, mas como há uma resistência lá, a gente vê todo dia o ministro da Fazenda dizendo que não é viável por causa das contas públicas, Sim. Mas a gente tem certeza que alguma coisa virá, mas essa alguma coisa que virá tem que estar adimplente. Se estiver inadimplente, não será enquadrado. Essa é a nossa preocupação com relação ao passado, né, com relação à discussão do PL, mas também com relação ao futuro, porque também não adianta nós chegar lá em dezembro, o PL foi aprovado, etc., o produtor ser enquadrado, mas não ter conseguido plantar a sua lavoura, porque como estava negativado, não vai ter acesso ao Plano Safra que inicia agora em 1º de julho. Tá certo. E o que se esperar do Plano Safra do Banrisul dessa edição, presidente? Nós estamos aguardando que o governo federal anuncie o Plano Safra para nós nos enquadrarmos, já pedimos as nossas habilitações lá e vamos financiar os nossos produtores. Todos aqueles produtores que são parceiros do Banrisul estarão financiados, sem sombra de dúvida. Tá bem. Principal causa que levou esse endividamento agrícola, exatamente as adversidades climáticas. Tivemos uma enchente, mas 4 secas consecutivas. E mais uma vez a gente volta à questão da irrigação. Nós temos o programa Irriga Mais RS, terceira fase agora, que o Banrisul, inclusive, é parceiro direto. Nessa área, o que a gente pode falar para os produtores? O que o Banrisul está oferecendo? Como é que pode ser parceiro na irrigação do produtor aqui do Rio Grande do Sul? Nós somos parceiros nesse programa que o governo do estado lançou, mas é um programa que ainda precisa de mais recursos, né? E o governador tem insistido e discutido com Brasília que seja prorrogado o FUNRIGS por mais alguns anos, e esse recurso, que aí seria um recurso bastante importante, seja usado principalmente num grande projeto de irrigação para o Rio Grande do Sul. Isso é muito importante e o Rio Grande do Sul precisa resolver essa questão das estiagens, né? E a gente sabe que cada vez vai ter mais dificuldades com relação ao clima, né? É preciso resolver essa equação, porque ela não é apenas uma questão de seguro agrícola, é também uma questão de aumento de produtividade, né? A irrigação gera muito aumento de produtividade, o que é importante, já que o custo da lavoura está cada vez mais alto, então nós precisamos aumentar também o volume de grãos, e a irrigação ajuda nisso. Mas isso é um projeto muito grande, né? Que é quase que tu instalar uma indústria a céu aberto, né? Precisa de infraestrutura, precisa água suficiente, precisa financiamento adequado aí, com prazos longos, porque custa caro fazer a irrigação, né? Para que os produtores possam, com tranquilidade, poder implantar a irrigação, que é importante, porque a gente vê aí cada vez que a agricultura vai mal no Rio Grande do Sul, o PIB do Rio Grande do Sul vira negativo, né? Porque nós estamos falando aqui, se no Brasil o PIB agrícola gira em torno de 25% da economia, aqui no Rio Grande do Sul é 45% da economia vem... 45% da economia vem do PIB agrícola. Além do que, o Rio Grande do Sul, toda a inteligência do agro é produzida no Rio Grande do Sul. E que depois se espalha para o Brasil inteiro. Se tu pegar todo o setor de máquinas e todas as atualizações, a modernização do setor de máquinas, tudo feita no Rio Grande do Sul, por engenheiros nossos, por cabeças nossas, né? E depois vai para o resto do Brasil. Se pegar a questão de sementes e fertilizantes, também são todos desenvolvidos com estudos aqui no Rio Grande do Sul e depois vai para o Brasil inteiro. Então, o governo federal tinha que olhar também um pouco sobre esse aspecto, porque se o agro gaúcho, não apenas a produção em si, mas se o agro gaúcho, a sua cadeia, não estiver bem, é ruim para o Brasil como um todo, né? E às vezes parece que o Rio Grande do Sul não é Brasil, né? Então, tem que lembrar lá, Brasília, que nós somos gaúchos, mas também somos brasileiros. Foi a partir daqui que nos consolidamos como grande celeiro de alimentos do mundo. Exato, hoje, e o agronegócio é o maior ativo econômico que o Brasil tem. Mas precisa que o Rio Grande do Sul continue ativo para que todas as novas tecnologias que vão sendo incorporadas no agro, elas nascem aqui, são produzidas aqui e depois são distribuídas pelo resto do Brasil. Lá para cima eles têm mais capacidade de produção, hoje, áreas maiores, né? Um clima menos adverso que o nosso, mas a inteligência do agro, ela é gaúcha e se parar aqui, para o resto da agricultura brasileira. Tá certo. Senhor,
até para a gente encaminhar, estamos conversando com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. O senhor acabou de falar aí sobre a questão do maquinário agrícola. Somos responsáveis por mais de 60% das máquinas utilizadas nas lavouras brasileiras, e agora nós tivemos na Bahia Farm Show o vice-presidente Geraldo Alckmin, não é? E também é ministro do Desenvolvimento, anunciando aí o Move Brasil, que trata aí também da questão dos aplicativos, carros, enfim, mas que também entra aí para aquisição de maquinário agrícola. Já chegou no Banrisul? Como é que o Banrisul vai operacionalizar? Não, ainda não, porque não saiu as regulamentações, né, mas nós vamos operacionalizar sempre via BNDES, como nós somos o principal repassador do BNDES no Rio Grande do Sul, nós vamos operar sim, então logo cheguem as regras, né? Uhum. Mas nesse momento, os nossos produtores precisam ajustar as suas contas e cuidar das lavouras do ponto de vista para aumento de produtividade. O grande investimento tem que ser feito nisso, é feito na terra, no adubo, etc. Né? Porque máquinas, a não ser alguns que outros, a maioria já está aparelhada, né? Sim, está aqui no Rio Grande do Sul, né? Então tem que... muitos renovaram há 2, 3 anos atrás, né, seu parque de máquinas, então estão com as máquinas atualizadas. Mas eu me refiro também à questão da inteligência que, embarcada na agricultura, ela é toda produzida e desenvolvida no Rio Grande do Sul. É verdade. Né? Então, é preciso olhar isso com outro olhar, que é um olhar brasileiro. Né? Se nós pararmos de produzir tecnologia no Rio Grande do Sul, em razão de que a agricultura nossa não esteja bem, ela vai afetar o país inteiro na sua produtividade e vai afetar, inclusive, a balança comercial brasileira, que ela é sustentada em cima do agronegócio. Perfeito. Caríssimo Fernando Lemos, presidente do nosso Banrisul, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba na manhã deste sábado. Desejo um ótimo fim de semana e vamos juntos aí aguardar os desdobramentos lá no Congresso Nacional. Obrigado, e é importante que a gente possa esclarecer os nossos produtores para que eles estejam corretamente orientados para que possam não só fazer a próxima safra, que é importante, né, que nós vamos começar em seguida, mas também para que eles possam estar adequados a quando vierem as novas medidas de Brasília, eles possam ser enquadrados e não ser pegos fora do processo. Então é importante que eles estejam atentos a isso, procurem, aqueles que são nossos clientes procuram o Banrisul, mas os que são de outras instituições financeiras também devem procurar as suas instituições para ajustar, para que eles fiquem todos adimplentes, né, não sejam negativados, podendo ter acesso à nova safra e podendo, quando sair as medidas de Brasília, estarem aptos a serem enquadrados. Um grande abraço para mim. Um abraço. E a última notícia deste bloco trata de citricultura. Nós tivemos a confirmação do primeiro caso de greening no último dia 8 de junho em Palmitinho, região norte do Rio Grande do Sul. E ontem, no programa Conexão, eu e o Marcel Horowitz entrevistamos o Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, sobre a contenção do foco. Nós estamos trabalhando atualmente no plano de contingência, né? Tá. Plano de contingência que está em sua fase de segunda fase, né? Onde nós, num primeiro momento, fizemos a contenção do foco, que foi realizada nos primeiros 500 metros. Tá. E posteriormente passamos aí para um monitoramento que passou para 2,4 quilômetros, onde visitamos aí propriedades para tentar identificar se houve algum alastramento. Tá bem. Nós tivemos aí em torno de foram 522 propriedades, né? 522 propriedades vistoriadas. E tivemos coletas em torno de 170 coletas de amostra para identificar se há a presença da bactéria, de modo a estar se alastrando, né, no território onde foi detectado o foco. Quantas plantas foram erradicadas, Ricardo? Quantas plantas foram erradicadas? Nós tivemos 202 plantas erradicadas preventivamente. Tá. Onde foi constatado que havia sintomas similares, né, ao greening,
e facilitou bastante, Sandro, a questão da frutificação, né? São plantas que agora nessa época a citricultura está em plena frutificação, nós temos frutos, e um sintoma muito característico é a assimetria, né, dos frutos que são afetados, das plantas afetadas. Portanto, em algumas situações identificamos sintomas foliares, sintomas na planta como um todo, e também nos frutos, e aí se procedeu às coletas de amostra para laudo laboratorial e assim procedemos à erradicação preventiva. Né? Vocês também têm feito captura dos insetos, dos psilídeos? Eu sei que há armadilhas, né, que são espalhadas por pomares em todo o Rio Grande do Sul, é um trabalho de prevenção, mas nesse momento também chegaram a encontrar o inseto ou não? Nesse momento, durante essa semana, nós tivemos aí duas propriedades onde encontramos, sim, a Diaphorina citri, né, o inseto vetor da doença, e acredito que em virtude de um calor que fez durante a semana, depois de um frio intenso, mas tivemos alguns momentos de bastante calor, e isso potencialmente ativou, enfim, despertou as diaforinas do seu período de dormência. E aí encontramos alguns espécimes aí nas áreas monitoradas. Mas eles estavam infectados com a bactéria ou não? Nós encaminhamos para análise, ainda não temos o resultado, né? Provavelmente daqui ao longo da semana teremos aí o resultado. É importante a gente registrar, não é, que as primeiras mudas infectadas que vocês descobriram não foi em razão do inseto, mas exatamente de mudas não certificadas que foram implantadas, é isso? Exatamente, Sandro. Nesse pomar doméstico, onde encontramos essas plantas, nós encontramos daí, sim, que foi constatado, né, que seriam mudas que foram vindas de territórios onde já ocorre o greening, né, no caso Paraná e Santa Catarina. Isso atende a um alerta, né, quanto a dificuldade que se tem nesse sentido de produtores que alçam mão, enfim, não há nenhuma má intenção nisso, naturalmente, mas que pessoas que queiram montar seus pomares, produtores e eventualmente até moradores da região que querem implantar seus pomares, e aí acabam utilizando mudas pela facilidade de acesso, né? Mudas que não estão dentro da conformidade fitossanitária, e isso pode acarretar problemas como vivenciamos hoje, né? Diretor, nosso tempo está um pouco corrido, mas para arrematar, se o senhor pudesse reforçar as formas de prevenção, né, que o produtor pode implementar, né, para se proteger desse mal, desse greening. Algum inseticida que pode ser usado, enfim? Perfeito. Existem inseticidas registrados, sim. Em virtude da diaforina já está presente, né? Apesar de ser uma praga secundária, não causa efeitos diretos a sua presença, mas que ela tem esse potencial de disseminar o greening, né? Portanto, recomendamos o produtor que tem seu pomar de citros consultar o seu engenheiro agrônomo, seu responsável técnico, visando aí utilizar aí o controle quando constatada a diaforina. Também temos aí grande apoio da Emater na questão de vigilância, né? Pessoas, munícipes que veem sintomas, enfim, que têm dúvidas quanto à presença do greening ou da diaforina em seus pomares, em suas plantas, podem recorrer aos escritórios municipais, onde há uma rede de vigilância. O pessoal da Emater está prestando esclarecimentos e também encaminhando situações onde há suspeita, né? Além disso, cabe reforçar, Sandro e Marcel, que é importantíssima a qualidade das mudas, né? Sempre que o produtor vier a utilizar, implantar novos pomares, ou mesmo
pessoal que queira implantar um pomar doméstico, plantar uma muda cítrica, que priorize mudas daqui do Rio Grande do Sul, uma vez que aqui nós temos uma condição de produção onde não há infestação generalizada e temos menor condição de espalhar o greening através do uso das mudas, que esse sim é o maior perigo de disseminação no território. Muito bem, e assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Banrisul precisa sacar, Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Voltaremos em instantes, vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Guaíba Notícias. 9 horas em Porto Alegre, 11 graus. A Secretaria Municipal de Saúde mantém 11 unidades de saúde abertas neste fim de semana como parte do atendimento ampliado na Operação Inverno em Porto Alegre. Além da imunização contra a gripe e demais vacinas do calendário, a população poderá fazer consultas, retirar medicamentos e ter acesso a outros serviços da atenção primária. A relação das unidades abertas no fim de semana está no site da Prefeitura. Trânsito. Quem se desloca pela RS 452 entre Feliz e Bom Princípio precisa se programar porque a rodovia está totalmente bloqueada em função de colisão entre carro e caminhão, conforme informação de bombeiros voluntários que atendem à ocorrência. Em Porto Alegre, houve colisão também entre carro e caminhão na Avenida Assis Brasil com a Martim Félix Berta. Os agentes atendem a ocorrência no local. Porto Alegre chegou o Golden nova geração, agora com novas embalagens e antioxidantes naturais que preservam o alimento do seu pet. Busque por @Golden de verdade no Instagram e saiba mais. Com o trânsito, Carlinhos Gota. Previsão do tempo. Fim de semana começando com um céu mais aberto e com mais frio nas áreas do sul e da campanha, onde uma massa de ar mais frio que atua no Uruguai interfere mais o comportamento do tempo. Para nós aqui da capital, da grande Porto Alegre e boa parte do estado, principalmente para quem está mais perto de Santa Catarina, ainda temos um sábado bastante nublado, sobretudo agora no começo do dia. À medida que o sábado ocorre, aberturas vão acontecendo, mas tem boa parte do estado ainda muita nebulosidade nesse sábado. Uma tarde com temperaturas que não sobem muito, na faixa aí dos 14, 16 graus na maioria das cidades. Nós teremos aberturas de sol, com um tempo mais seco, em todo o estado neste domingo, apesar de que, no decorrer do dia, vai ter um ou outro momento com nuvens, mas o sol vai aparecer mais em mais municípios, e aí inverte. Quem está na zona sul e na campanha deve ter mais nuvens ao longo da tarde do domingo. As temperaturas na tarde do domingo bem mais agradáveis, até pelas maiores aberturas de sol, se aproximando da casa aí de uns 19, 20 graus. Mas se prepare, semana que vem vai ser muito gelada, especialmente final de terça para quarta e aí na sequência da semana que vem. Abraço para todos, informações do tempo da Metsul, Leandro Puchalski. Tempo nublado em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 11 graus. O prefeito Sebastião Melo nomeia 45 prefeitos de praças de diversos bairros da capital neste sábado, no plenário Ana Terra da Câmara Municipal, localizado na Avenida Loureiro da Silva 255, Centro Histórico. O evento, alusivo aos 5 anos do projeto, terá a presença de secretários e gestores municipais, além de prefeitos de praças que já atuam no cargo voluntário. O seminário, que começa em instantes, tem como propósito fortalecer a rede de lideranças comunitárias que ajudam a cuidar dos espaços públicos da cidade. Guaíba Notícias, próxima edição às 10 horas. Olá, ouvintes! Neste sábado, ao meio-dia, no programa Viver Bem Guaíba, vamos falar sobre transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, com a psiquiatra a doutora Marta Haas. E no segundo bloco, o infectologista Dr. Dimas Kliman aborda os preocupantes índices de HIV em Porto Alegre e os desafios da prevenção entre os jovens. Espero você ao meio-dia.
Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta quando temos 9h06, hora oficial de Brasília, temperatura permanecendo na casa dos 11 graus Celsius, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, na rua Caldas Júnior 219, sede da Rádio Guaíba e também Jornal Correio do Povo. Nosso programa, neste sábado, dia 20 de junho de 2026, tem o oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul, precisa sacar? Vai de Pix-Saque nos Banripontos. Saque até R$3.000 usando o celular, rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba. Pois bem, aqui no programa a gente tem falado muito, não é, do problema enfrentado pela cadeia produtiva do leite, os produtores de leite do Rio Grande do Sul e do país como um todo, não é, com a entrada em excesso, não é, do leite em pó, tanto da Argentina quanto do Uruguai, e a Câmara de Comércio Exterior já definiu, não é, como dumping, né, essa ação. Então, o que se cobra são medidas anti-dumping, mas tem uma outra cadeia produtiva importante aqui do nosso estado que está enfrentando o mesmo problema, que é a cadeia produtiva do alho. E nós tivemos na última segunda-feira lá em São Marcos uma audiência pública com produtores de alho, também representantes da Comissão de Agricultura, da nossa Assembleia Legislativa, a partir aí dos deputados Elton Weber e Marcos Vinícius, uma proposição conjunta para tratar exatamente desse tema, da entrada indiscriminada de alho de outros países que tem prejudicado fortemente, não é, os produtores aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai, então, falar um pouco mais desse assunto, porque está ao vivo conosco, agora às 9h08, a Franquiele Motter, que é a presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho. Franquiele, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Muito obrigada pelo espaço para a gente poder falar desse momento dramático que vive o setor, né? Então, muito obrigada pelo espaço aos ouvintes e à Rádio Guaíba. Bom, no leite nós temos o leite em pó chegando de forma desleal aí, a gente pode dizer assim, da Argentina e do Uruguai. No alho, a concorrência vem da onde, Franquiele? Olha só, Sandro, o processo é muito parecido, né? O alho, ele começa essa problemática lá com a abertura do Mercosul na década de 90. Uhum. Então, já se vão 30 e poucos anos, né? Sim. E é muito parecido, né? Quando abriu o Mercosul, a gente abre a porta para que outras coisas entrem no nosso país, e aí que entra essa situação de a gente estar aqui como instituição defendendo o nosso produtor, né? Certo. Que às vezes ele é tão sutil, essa entrada, uhum, que a gente vai perdendo um pouquinho por ano, a gente acha que é uma condição deste ano. Uhum. Como o nosso produtor, ele é muito resiliente, ele tenta o ano que vem, e ele não percebe que é algo sistêmico e que talvez tinha que ter tomado medidas antes, né? Mas como muito bem citastes, o leite, sim, né? Não é só o leite, é o alho, a cebola, são várias culturas que estão passando, batata no momento, né? Está passando um processo muito semelhante, né? Sim. É da Argentina que vem esse alho importado? O alho problemático, o problema inicial, então, quando abriu o Mercosul lá, era alho chinês. Tá. A Associação Nacional aí, ela que articula junto aos órgãos políticos no nível âmbito federal, né? Sim. Então, ela fez um excelente trabalho. Quem prejudicava lá na década de 90 era alho chinês. Tá. E a Associação Nacional trabalhou, fomentou as políticas de antidumping para alho chinês. Ok. Porém, quando abrimos o Mercosul, esse problema veio que aconteceu a triangulação, começou a triangular alho chinês na Argentina. Entendi. E aí, a Associação Nacional, junto com produtores argentinos, conseguiram perceber esse problema. Tá. E novamente trabalharam de forma conjunta com a Argentina, trabalharam esse problema de triangulação. Uhum. Porém,
quando a Argentina ajudou a triangular, ajudou a resolver a problemática da triangulação, ela se viu no direito de aumentar a área plantada, de aumentar a sua produção, de estimular o plantio, porque o Brasil seria um grande mercado absorvedor de alho, né? Então, aí quando a Argentina passa a produzir alho com o intuito de vender para o Brasil, entra em decadência o alho no sul do Brasil. Pois é, você disse há pouco aí da resiliência, não é, do produtor aqui gaúcho brasileiro, mas essa resiliência aos poucos ela vai arrefecendo, não é? A gente tinha mais de 2.500 famílias produtoras no auge da atividade aqui no estado. Hoje está em torno de apenas 400 famílias, é isso, Franchieri? Esse número está exato, assim, ó, e a gente acredita que para 2026, 2027 ainda a gente tenha mais desistência, né? Sim. E aí é isso que a gente mostrou para as autoridades aí nessa audiência pública que a gente teve no último dia 15, que não é só uma perca econômica que o produtor tem, né? Ademais dessa perca, desse prejuízo econômico que o produtor teve, que foi grande agora nessa safra 2026, ademais disso, a gente tem que ter aquele olhar endêmico para a situação. Aí você perde sucessores familiares, você perde diversidade da propriedade, a gente perde renda da família, a gente perde renda das comunidades. Então, ele é um problema que ademais do prejuízo econômico do produtor na safra 2026, ele é um processo que deve ser pensado a longo prazo, né? Sim, claro. A produção, ela concentra-se na Serra Gaúcha ou em alguma outra parte do estado, Franchieri? Ela já houve plantio no Rio Grande do Sul, já houve um plantio bem expressivo na região próxima a vocês, São José do Norte. Ah, sim, lá onde tem a produção de cebola importante, né? Isso. E assim, ó, embora o alho seja de clima frio, precise desse frio que temperado, a gente tem na serra, há técnicas, né? Há técnicas onde que você consegue trabalhar outras variedades, você consegue trabalhar vernalização, então ele era muito plantado. Nós tínhamos aí perto de 200 hectares entre Pelotas, a região de Pelotas e São José do Norte ali. E hoje essa região, hoje ela não existe mais, para você ver o problema que a gente vem ao longo desses 30 anos ocasionando aos nossos produtores. Certo. Realmente hoje ela se concentra somente na serra e te digo assim, perdendo muito espaço. Então, eu repito aqui, ó, a nossa preocupação enquanto entidade é essa perca de diversidade na propriedade rural. Exato. A sua produção em Caxias. Realmente hoje é Serra Gaúcha, vamos citar uns 10 ou 12 municípios nessa parte mais fria do estado, Serra Gaúcha. Tá bem. Nós temos alguma variedade em específico que é produzida de alho aqui no estado? Nesse tempo, para essa região mais próxima ao nível do mar, ali como eu falei, São José dos Ausentes, ela era uma variedade branca que a gente fala, mas o mercado nacional ele prefere as variedades roxas, que a gente fala, o roxo. E realmente essas variedades roxas, elas são produzidas mais na serra, e a nossa principal variedade no Rio Grande do Sul, em função de condições climáticas aí, né, é a variedade São Valentim. Existem outras duas variedades, se a gente falar em nível nacional, Goiás e Minas Gerais, hoje o maior produtor de alho nacional, Minas Gerais, ela planta somente a variedade Ito. São ciclos diferentes, né, são todos dessa contemporaneidade de alho roxo, né, mas realmente são variedades com ciclos diferentes. Em função de clima, a gente opta por uma variedade de ciclo mais longo, né? Bem. Bom, além de todo o problema, o impacto econômico que traz, não é, essa importação, também tem a questão da qualidade, porque tendo um alho produzido aqui, não é, pela própria logística, né, um alho mais fresco, a qualidade é muito melhor do que um alho que vem da China, né? Então, veja bem, né? Eu acho que o próprio consumidor sai perdendo quando adquire um produto que vem de fora, né? Além de deixar de fomentar, né, a nossa atividade aqui, não é? A nossa atividade primária aqui do estado do Rio Grande do Sul. Bom, Franchieri, nesta reunião lá de São Marcos, foi tirada uma proposição aí de uma
uma reunião lá na Câmara de Comércio Exterior, em Brasília, para o próximo dia 30, é isso? Perfeitamente. No dia 30 estaremos em Brasília, então, levando essa demanda, essa necessidade de intervenção política, né, já que se trata de um mercado exterior, né, então Sim. ela precisa ter essa proposição política, né, e realmente a nossa demanda enquanto produtores do Sul, ela vai ser o pleito para antidumping para alho argentino. Tá bem. A nível nacional, nós temos, além do antidumping para alho argentino, nós levaremos também a segunda demanda, que é a derrubada do compromisso de preço mínimo travado com 4 empresas chinesas. Ah, entendi. No ano passado, a Associação Nacional pleiteou a renovação do antidumping para alho chinês, porém, mecanismos do governo ali, numa troca, vamos colocar assim de forma bem sucinta aqui, ó, a gente sofreu o tarifaço do Trump, então nós tivemos que realocar, o agro teve que realocar outros produtos produzidos em outras economias mundiais. Certo. E nessa realocação, vamos dizer assim, sobrou para o alho. Tá. Nós tínhamos o antidumping para alho chinês e o governo não quis mais a aprovação dessa tarifa de antidumping para alho chinês numa forma de acordo. O que acontece? Para poder negociar e a gente não perder tanto esse espaço, tanto essa política já conseguida, houve essa negociação de um compromisso de preço mínimo, onde que 4 principais exportadoras chinesas deveriam honrar um preço mínimo de envio de alho para cá. Entendi. Só que o que aconteceu? Dólar baixou nesse período, o mercado ficou super saturado e esse preço mínimo rebalizou para baixo. Então, o preço mínimo para alho chinês realmente foi um tiro no pé, né? Então, o produtor hoje, ele precisa dessas 2 ferramentas, antidumping para alho chinês e antidumping para alho argentino. Tá bem. Bom, nós também tivemos no último dia 10 o anúncio pela Conab, não é, dos descontos do programa de garantia de preços para a agricultura familiar, e até o maior desconto foi justamente para o alho aqui no Rio Grande do Sul, chegando a 57,91%. Esse tipo de ação do governo federal, ela ajuda ou é insuficiente? Realmente é muito insuficiente, né? O produtor, ele vem aqui no Sul, assim, a questão é Sul, né? Nós estamos climaticamente muito com várias safras sofridas, né? Vamos usar esse termo assim, a gente está com várias safras com o endividamento contínuo do produtor. Então, são medidas muito fracas, são medidas que realmente o produtor não consegue dar aquele novo tombo. O que acontece com a cultura do alho? Ela tem um custo elevadíssimo, um custo muito alto, é uma das principais, uma das culturas com principal custo em relação a produzir. E como ele vem já de outras safras muito endividados, como eu disse, ele é resiliente, então nós estamos há 10 anos sofrendo o impacto da entrada de alho argentino. Então ela é realmente uma medida muito fraca que o produtor lá na ponta ele nem recebe esse benefício, né? Tá bem. Tá bem, Franquiele Motera, presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho, está lá em Picada Café nesse momento, né? Está participando de um curso, saiu do curso lá para nos atender. Ela que tem a sua produção em Caxias do Sul e que é uma das líderes desse movimento aí, não é? Diante da crise, porque passa a cadeia produtiva do alho, e a gente vai acompanhar então, não é? Essa reunião que vai acontecer na Câmara de Comércio, a Camex, lá em Brasília, no próximo dia 30. Franquiele, muito obrigado pela participação aqui conosco. Conte com a gente na Rádio Guaíba aqui. Em nome de todos os produtores, nós que agradecemos esse espaço para a gente falar disso. Em um outro momento, eu gostaria de falar sobre como a gente diferenciar o alho importado do alho nacional, para a gente até estimular o consumidor. Eu acabei não falando para você, mas assim, ó, a gente precisa 4 bulbos de alho argentino para a gente ter
nutricional de um bulbo de alho nacional. Olha só. Então, agradeço demais esse espaço. Voltamos num outro momento a falar de alho. Perfeito. Para falar, sem dúvida, também da nossa qualidade do alho brasileiro, em detrimento aí deste que chega de fora. 9h21, em nome do Senar RS, força para o agro. É força para movimentar toda a sociedade. Banrisul. Precisa sacar Pix-Saque nos Banripontos, sempre perto de você. Vamos ao intervalo e voltaremos já com mais um bloco do Guaíba Agro. O Senar avança na articulação de novas medidas para garantir mais segurança e eficiência operacional no campo. Em recente reunião estratégica, a entidade debateu com representantes dos setores cerealistas e de combustíveis o alinhamento de iniciativas voltadas à qualificação técnica. O foco central é a construção de metodologias que atendam às crescentes demandas por segurança no manuseio de combustíveis, um item essencial para a operação das modernas máquinas agrícolas que compõem o Parque Tecnológico Gaúcho. A proposta é que a qualificação técnica permita que o setor agropecuário continue operando com precisão, sustentabilidade e segurança. Essas ações integram um compromisso contínuo do Sistema Farsul em oferecer suporte técnico e estratégico para que o produtor rural gaúcho mantenha sua eficiência produtiva em um mercado cada vez mais exigente. A CNA e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional promoveram o 4º Workshop Setor Agropecuário na Gestão da Água. A iniciativa teve por objetivo discutir soluções baseadas na natureza aplicadas à gestão hídrica no campo, com foco em temas como cooperação, desenvolvimento da irrigação, soluções climáticas e revitalização de bacias hidrográficas. A Farsul foi representada pelo seu diretor vice-presidente, Fernando Rechsteiner, que também é vice-presidente da Comissão Nacional de Irrigação da CNA e da assessora de Desenvolvimento Sustentável da Federação, Paulo Hofmeister. A entidade reafirma seu compromisso de seguir atuando junto aos órgãos competentes pela simplificação dos processos e pela criação de políticas públicas que reconheçam, de fato, a importância do produtor rural para o equilíbrio hídrico e o abastecimento de alimentos. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Sempre tem um Banriponto perto de você. Na hora de sacar, vai de Pix-Saque. Você pode sacar até R$3.000 por dia usando o celular. E se for cliente Banrisul com cartão da conta, saca mais R$3.000 e chega a R$6.000 por dia. Encontre o Banriponto mais próximo em banrisul.com.br/Banriponto. Por trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui que produzimos mais de 70% do arroz do país. Um orgulho que vai do campo à mesa, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Governo trabalhando, Rio Grande diferente. Olá, ouvintes! Neste sábado, ao meio-dia, no programa Viver Bem Guaíba, vamos falar sobre transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, com a psiquiatra a doutora Marta Haas. E no segundo bloco, o infectologista Dr. Dimas Kliman aborda os preocupantes índices de HIV em Porto Alegre e os desafios da prevenção entre os jovens. Espero você ao meio-dia. Estamos apresentando Guaíba Agro. Às 9h25, estamos de volta agora com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 20, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul, precisa sacar? Vai de Pix-Saque nos Banripontos, saque até R$3.000, usando o celular rápido e perto de você. Tem agro, tô na Guaíba.
Bem no Guaíba Agro, a gente vai falar neste bloco de pecuária de corte, pois nos dias 24 e 25 de junho acontece a 21ª jornada Nespro, né, o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também o 2º Congresso de Criadores, evento que será no Barra Shopping Sul, aqui na capital. E a gente vai saber mais detalhes da programação, dos objetivos, conversando a partir de agora com a Mariana Leão, que é da equipe organizadora do evento, acadêmica de zootecnia e que é bolsista de iniciação científica do Nespro. Mariana, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Obrigado, Sandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Sim, a Jornada Nespro é um evento anual que acontece há 20 anos já e é organizada pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, o Nespro da URGS, coordenado pelo professor Júlio Barcelos. E ano passado o Nespro fez uma parceria com o Instituto Desenvolve Pecuária para realizarmos também o Congresso de Criadores. Ano passado já foi um sucesso, a gente atingiu a lotação máxima do Barra Shopping Sul de 600 pessoas, e esse ano a nossa expectativa segue alta, porque a gente vai trazer grandes nomes e assuntos extremamente atuais de mercado, geopolítica, nutrição, reprodução, sanidade. Esse ano o evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho, numa quarta e numa quinta-feira, de novo no Barra Shopping Sul. As vagas estão abertas, mas são limitadas, obviamente, pelo espaço do auditório. Sim. E as inscrições podem ser feitas através do site do Nespro ou do Instituto de Desenvolve Pecuária. E todos os dias nós divulgamos informações através do Instagram do Nespro também, @nespro.urgs. A união destes dois eventos é importante porque congrega não só a academia, não é? O ensino, mas também a extensão, não é? A partir da participação da classe produtiva, não é? Exato. Mais de 30% das pessoas que estão se inscrevendo esse ano são pessoas que estão indo pela primeira vez no evento e são produtores rurais. Então, a grande característica do evento é que reúne todo o setor produtivo, produtores, técnicos, mas também pesquisadores, estudantes, né, lideranças de diferentes elos da cadeia produtiva da carne bovina, com abrangência nacional e internacional também, né? Tá certo. Bom, os eventos acontecem, né, em um ano que é simbólico, não é? Porque nós estamos em um novo ciclo da pecuária, né? Esse é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo que há um aumento na pressão aí pela rastreabilidade, pelas exigências sanitárias, né, cada vez maiores, não é, Mariana? Isso. A gente vai ter um painel, inclusive, no primeiro dia, no dia 24, presidido pelo secretário da Agricultura, Márcio Madelena, que só sobre rastreabilidade. Depois, um segundo painel também sobre mudanças climáticas, que são dois assuntos que o pessoal, às vezes, está cansado de escutar, mas vai escutar cada vez mais, né? Porque o cenário mundial da pecuária, como tu mencionaste, ele está mudando e pode beneficiar quem se preparar para ele, né? Então, a gente está num cenário aí de menor oferta de carne bovina e quando há menos carne disponível, a demanda continua existindo, os preços tendem a se manter firmes ou subir, né? E o Brasil, por possuir o maior rebanho comercial do mundo, e uma enorme capacidade produtiva, passa a ocupar uma posição estratégica, né? Então, a gente vai debater na Jornada Nespro e no Congresso esses assuntos. Inclusive, no primeiro dia, vamos ter uma palestra do Antônio Mário Pen Júnior, que hoje é diretor global de contas da Cargill, né? Que ele vai falar sobre o mundo em transição e o protagonismo da produção de carne bovina pelo Brasil. E logo em seguida, a gente vai ter uma palestra do Domingos Velho, o atual presidente da Farsul, como a pecuária gaúcha está preparada para os mercados globais. Então, são assuntos que estão quentes e vão ser super debatidos aí no nosso evento, né? São oportunidades, não é, que vão se abrindo, inclusive, não é, com o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Agora, a China reconheceu depois de quase 20 anos, não é? Então, existem oportunidades ao mesmo tempo que há, claro, dificuldades também no setor, não é? Claro.
Claro que a gente fica apreensivo, o setor fica apreensivo, porque é um desafio constante, né? Como as coisas são cíclicas, tudo pode voltar a acontecer, já aconteceu, enfim. É um desafio que exige adaptação, mas não muda o fato exatamente de que o mundo continua precisando de carne bovina. É verdade. Então, ao mesmo tempo que a China cria esses mecanismos de proteção, né? As últimas notícias aí de salvaguarda chinesa, Também enfim, tem a salvaguarda. ela reconhece, exato, ela reconhece que o Brasil é livre da febre aftosa, né? Então isso mostra que a confiança sanitária no nosso produto continua crescendo. Tá bem, tá certo. O que mais que nós teremos de palestras que a gente pode destacar ainda, Mariana? Então, eu falei do dia 24, a abertura dessas palestras vai ser feita pelo Antônio Schacker, que vai vir lá do Paraná, do Instituto Integra. Hoje em dia ele é uma das pessoas referência, né, de gestão na pecuária. Sim. No dia 25, a abertura, né, na quinta, vai ser feita pelo professor Paulo Carvalho, da URGS também, super reconhecido tanto no Brasil quanto fora. Ele vai falar sobre a integração dos sistemas agropecuários, como estratégia científica e tecnológica para o sul do Brasil. Perfeito. Depois a gente vai receber também o CEO da Scott Consultoria, o Cid Torres, juntamente com Pedro Gonçalves, que vão dar todo um panorama sobre o mercado, sobre essas constantes surpresas dentro da pecuária de corte. E no dia 25, no final, a Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne, vai vir de São Paulo fazer uma palestra super inédita para nós, falando sobre a nova pirâmide alimentar e as repercussões na pecuária de corte. Tá bem. Tem trabalhos de pesquisa também sendo apresentados por parte... Desse ano, não. Ano passado nós tivemos, como o evento ele sempre foi voltado para a academia. Sim. Era de costume a gente fazer os resumos, né, científicos, mas esse ano não vai ter. Óbvio que todas essas palestras e os textos dos palestrantes vão sair nos anais do evento, né? Nós temos isso disponível. Evento capitaneado pelo grande professor Júlio Barcelos, né? Isto. Perfeito. Tá certo. Bom, também teremos presença de expositores também, não é? Que integram todos os elos da cadeia. Exatamente. A gente tem aí muitos parceiros que vão estar com a gente, patrocinadores, tanto do setor da indústria, né? Então, Minerva Foods, temos Radar Certificação conosco, Datamars, Câmera, e enfim, né, Scott Consultoria como apoiador, Território da Carne. O pessoal comprou bastante a ideia e juntos somos mais fortes, né? Não adianta. Legal, tá certo. Bom, inscrições abertas, Mariana? Isso, inscrições abertas podem ser feitas tanto pelo site do Instituto Desenvolve Pecuária, tanto pelo site do Nespro. E, claro, né, como eu falei, temos limites de vaga, o nosso limite é 600 pessoas, os ingressos estão se esgotando, então eu aconselho que o pessoal procure e já garanta a sua vaga, né? Perfeito. Mariana Leão, acadêmica, bolsista de iniciação científica do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte, Cadeia Produtiva, o Nespro, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das organizadoras aí, então, de mais esta edição, 21ª Jornada Nespro, que tem essa parceria com o Congresso de Criadores, que é desenvolvido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, então, acontecendo de 24 a 25 de junho, 2 dias, no Barra Shopping, na Zona Sul, aqui da capital, Porto Alegre. Muito obrigado, Mariana, sucesso no evento. Muito obrigada, Sandro, esperamos todos lá. Abraço. Um abraço. Temos agora 9h34, a temperatura em Porto Alegre em 11 graus Celsius. Bom, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar do programa de pós-graduação em Defesa e Tecnologia Agropecuária, que é oferecido pela Secretaria Estadual da Agricultura, que está com inscrições abertas desde a última segunda-feira, dia 8, e a gente vai saber, não é, quantas vagas, até quando vai, e também falar, claro, do que trata, não é, esse curso, o público-alvo, enfim, conversando a partir de agora com a Ludmila Betgen, que é analista do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura. Ludmila, seja bem-vinda mais uma vez ao Guaíba Agro. Muito obrigada pela atenção, Sandro, agradeço.
a oportunidade de estar contando um pouquinho do nosso curso de pós-graduação. A satisfação é toda nossa. Bom, é um curso para profissionais das áreas de ciências agrárias, estudantes acadêmicos dessa área? Exatamente. Então, nós acabamos de abrir o período de inscrições, vai do dia 8 ao dia 30 de junho, onde a gente tem como público-alvo candidatos que sejam formados, né, nas áreas de ciências agrárias, biológicas, biomédicas ou ambientais, que tenham alguma afinidade com as ciências agropecuárias. Tá certo. Bom, o programa, ele tem Defesa e Tecnologia Agropecuária. Exatamente sobre quais temas que serão abordados e que componentes, enfim? Então, esse é um programa de pós-graduação que já existe desde 2014 dentro da Secretaria, e nós estamos passando por um processo de ampliação e modernização do programa, uma vez que a gente tem uma série de novos pesquisadores que agora estão fazendo parte do programa de pós-graduação, então nós resolvemos modificar um pouco a estrutura que antes era voltado só para a saúde animal, dentro do IPVDF, do Instituto Desidério Finamor, agora ampliando para as demais áreas de pesquisa agropecuária. Tá bem. Área de concentração do mestrado, sistemas inovadores e sustentáveis para defesa e desenvolvimento agropecuário, 3 linhas de pesquisa, Ludmila. Isso mesmo, nós temos 3 principais linhas de pesquisa, são elas saúde e diagnóstico em sistemas agropecuários, a segunda área sendo biotecnologia e inovação em produtos e processos agropecuários, e a terceira, resiliência e inovação em sistemas agroalimentares e desenvolvimento rural sustentável. Essas são as principais áreas. Claro que dentro de cada uma delas a gente tem 29 profissionais que estão envolvidos, que daí a gente tem alguns pontos mais específicos, sendo da linha de pesquisa de cada pesquisador, né, de cada orientador. Entendi. Cada um pode migrar para alguma dessas áreas, então é isso? Exatamente. Dentro dessas 3 grandes áreas, a gente tem uma diversidade de orientadores, de professores, então dependendo do que o aluno tiver interesse de trabalhar, vai entrar em contato com o orientador, vai passar por uma seleção, né? Sim. E a gente vai desenvolver uma linha de pesquisa para fazer o aprimoramento da formação desse aluno. E são linhas e temas, efetivamente, contemporâneos, né? Um tratando de sanidade nos sistemas agropecuários, não é? Fundamental, e aí entra até a questão de saúde única, inclusive. A biotecnologia cada vez mais forte, não é? Os bioinsumos, enfim. Isso, bioinsumos, tudo que a gente conversa há bastante tempo, né? Em outras oportunidades de entrevista. E resiliência, né? Sistemas agroalimentares e sustentabilidade junto, quer dizer, é dentro de um universo, né, de necessidade cada vez maior de alimentos e de alimentos de qualidade, enfrentando diferentes condições climáticas, hoje adversas, inclusive. Exatamente. Exato. Exatamente. Tá bem. Bom, sim, por favor. Não, então, o que eu ia te dizer que se a gente for para a especificidade, a gente vai ter desde microbiologia do solo, fitopatologia, saúde animal, saúde única, agrometeorologia, manejo sustentável, tudo que tu puder imaginar vai depender daí do currículo do pesquisador que vai orientar esse aluno, né, e o trabalho que eles vão buscar desenvolver após uma seleção bem detalhada, né? A gente vai fazer uma seleção e vai fazer o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa para a formação desse aluno da pós-graduação. Perfeito. Bom, você já disse, são 29 vagas, né, de mestrado. Isso mesmo, isso mesmo. E como é feita essa seleção? Então, essa seleção, nós pedimos que os candidatos encaminhem um currículo, uma carta de intenções, né? Primeiro vai fazer contato por e-mail, né, com o possível pesquisador que ele deseja trabalhar.
Então, vai enviar o seu currículo Lattes e uma carta de intenções para o programa de pós-graduação. Então, em cima dessa ficha de inscrição e desse currículo, nós vamos fazer como se fosse uma pontuação de cada um dos alunos, né? E a carta de intenções, onde ele vai dizer o que ele pretende trabalhar, qual o seu desejo, e a gente vai fazer uma pontuação. Então, em cima desse score, né, nós vamos fazer a seleção dos alunos para que possam estar aptos a ingressar no programa de pós-graduação. Que é de quanto tempo? 24 meses. Programas de pós-graduação em mestrado são 2 anos, 24 meses. Perfeito. O tradicional. Exatamente. Bom, as inscrições são gratuitas, mas a mensalidade, como é que funciona depois? Não, totalmente gratuito. É um programa de pós-graduação, né, vinculado à CAPES, então é um sistema público de pós-graduação, e não tem nenhum custo para o aluno. E, inclusive, a gente pretende que a partir do 2º semestre a gente já vai saber da viabilidade de ter ou não bolsas para pagamento de bolsas para os alunos. Mas isso vai ser num segundo momento. Tá bem. Os professores são próprios pesquisadores do DDPA? Exatamente, pesquisadores e servidores da Secretaria da Agricultura, que tem já tem formação acadêmica de mestrado e doutorado, alguns com pós-doutorado também, e que estão aptos a trabalhar, já são orientadores cadastrados na CAPES, né, para estarem vinculados ao programa, e estão aptos para fazer essa formação acadêmica desses alunos. Tá bem. Aulas presenciais também tem a aula? Aulas preferencialmente presenciais. A gente tem alguma em Eldorado? E outra... Não. Em Eldorado e Porto Alegre, dependendo da área de atuação daquela linha de pesquisa do orientador, mas assim a gente vai ter aulas em Eldorado, em Porto Alegre também, na nossa sede. Então a gente vai depender de qual disciplina, qual professor está ministrando. Se for alguma coisa vinculada à saúde animal, provavelmente em Eldorado, se for nas outras áreas, Porto Alegre. Então vai depender da linha de pesquisa e da disciplina que estiver sendo ministrada naquele semestre. Caríssima Ludmila Betgen, analista do DDPA, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite e participar conosco aqui no Guaíba Agro. Nós que agradecemos enormemente a oportunidade e ficamos à disposição, sempre tentando contribuir para o fortalecimento, né, da produção no nosso estado, e agora também mostrando e trazendo ao público o fortalecimento da nossa produção científica e tecnológica também. Agradeço. Às 9h44, em nome do Senar RS do Banrisul, a gente vai para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do Guaíba Agro deste sábado. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento: Banrisul, Rodoquímica, CMPC, Tempo e Placar, Anrix, Craque do Jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinoz e o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Sempre tem um Banriponto perto de você. Na hora de sacar, vai de Pix Saque. Você pode sacar até R$3.000 por dia usando o celular. E se for cliente Banrisul com cartão da conta, saca mais 3.000 e chega a R$6.000 por dia. Encontre o Banriponto mais próximo em banrisul.com.br/Banriponto. Trânsito. Alerta para sinaleira fora de operação na Avenida Assis Brasil, com a Bernardino Silveira Amorim, no sentido Cachoeirinha, onde equipes trabalham na reinstalação da sinaleira que foi derrubada em função de acidente ocorrido ontem. Houve colisão entre carro e caminhão na saída do túnel da Conceição, na Sarmento Leite, em direção ao centro. Os agentes da IPTC atendem a ocorrência no local. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Com o trânsito, Carlinhos Gota.
Estamos apresentando Guaíba Agro. Com oferecimento do Senar Rio Grande do Sul e do Banrisul, estamos de volta com o último bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 20 de junho, quando temos 9 horas e 46 minutos e a temperatura em 11 graus Celsius. Bom, no Guaíba Agro, neste bloco, o assunto a partir de agora vem da cadeia produtiva do mel, pois nós tivemos no município de Caraá, no litoral norte gaúcho, um momento histórico para a nossa meliponicultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, pois a cidade acompanhou o primeiro envase de mel de abelha sem ferrão, 100% realizado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aconteceu lá na Bela Mata Apiário e Meliponário, de propriedade do Vinícius Gomes, que está conosco aqui no programa. Caro Vinícius, seja bem-vindo ao Guaíba Agro. Muito obrigado. Satisfação. Eu disse que é um momento histórico esse, porque é o primeiro invase de mel de abelhas sem ferrão, e isso se deu efetivamente após termos uma regulamentação da atividade que foi muito trabalhada por muito tempo, não é, Vinícius? Com certeza, com certeza. Em 2023 aí que ocorreu essa regularização aí. Uhum. E vocês, como é que se deu esse trabalho? Esse mel é de Jataí? Como é que foi? Conte-nos um pouco a trajetória até chegar a esse primeiro invase. Assim, lá em 2023 saiu essa regularização, né, regulamentação da meliponicultura no estado, mas não saiu a liberação para invase de mel das espécies, né? Sim. Então, eu já vinha desde 2018, antes já mesmo buscando uma forma de conseguir embalar esse mel com inspeção federal, através de outras associações, isso, com o CIF. Tá, o Serviço de Instalação Federal. Inspeção Federal. Isso, Serviço de Inspeção Federal. Isso. E então a gente criou a Associação de Apicultores e Meliponicultores de Caraá, né? Onde no primeiro momento começamos embasando mel de apis e aí conseguimos agora esse feito de dar autorização para conseguir fazer o invase de mel de abelhas sem ferrão. O primeiro é da Jataí. Escolhi o mel da Jataí para ser o primeiro, justamente porque a abelha Jataí ela é a abelha que consegue se destacar bem na temperatura alta, temperatura baixa. Então, todas as regiões do estado e até mesmo do Brasil tem essa abelha. Agora a próxima já vai vir para mel de abelha Guaraipo, depois Tubuna, Canudo e assim sucessivamente, tá? Perfeito. Tem um entreposto do CIF aí, não é? Do serviço. Isso, lá no município de Caraá, através da associação que eu falei, nós temos o serviço de inspeção CIF, né? Tá bem. O nosso entreposto é o 5574 ali. Tá bem. E agora esse mel, então, efetivamente, na verdade já podia ser comercializado, né? A partir da legislação. Sim. Agora, só que agora sim, com selo, inclusive, na embalagem, no vidro, não é? Isso, agora com o selo de inspeção a gente pode botar ele em supermercados, né? Rede de varejo, tudo mais, né? Tá. E como é um serviço de inspeção federal, inclusive para fora do estado, não é? Pode, para fora do estado, inclusive com o tempo exportação, né? Tendo o serviço CIF, pode ser o mel de apis exportado. De abelha sem ferrão, que seja a mesma sequência. Perfeito. Vamos contar um pouquinho da tua trajetória aí. Quantas espécies de abelhas nativas você cria aí em Caraá? Sim, eu trabalho hoje com 15 espécies de abelhas nativas. Tá. 15 espécies. Desde quando, Vinícius? Desde criança, a gente teve abelha na volta, né? E aí é depois, filho de apicultor? Não predominante da renda, mas meu pai sempre foi apicultor, né? Tá. Ok. E depois ali, quando eu fui fazer técnico em agropecuária, lá em São Leopoldo, certo, eu tive a oportunidade de participar na Fevale de seminários de apicultura e meliponicultura na época. Já. Em 2002, foi o primeiro que eu participei. Certo. Então ali a gente já reforçou, já aprendeu mais coisas, começou a buscar modelos de caixa, outras coisas, né? Mas claro que a gente veio a pensar, propriamente dito, como um negócio, a partir de 2016, 18, mais forte ali, tá?
Tá bem. Bom, você Então, disse que são 15 espécies, não é? Isso. Que tu tens aí das nativas sem ferrão. Isso. Quantas colmeias no total e como é que é feita a tua produção? Ela fica em que parte da propriedade? Sim, então eu trabalho com as 15 espécies, como você falou, e elas são, assim, tem caixa de várias espécies, então são em torno de 680 colmeias hoje. 680, na propriedade. Vinícius? Isso, isso. Olha só. E a gente, então, não é todas que são para produção de mel, né? Ah, sim. Nós temos colmeias que a gente usa para multiplicação, para venda de enxames, né? Que o pessoal Vocês vendem enxames, vendem caixas também? Sim, comercializamos enxames, comercializamos caixas, atrativos. Atrativo, própolis. Diversos produtos, hidromel, própolis. Perfeito. Aham, Quer dizer, vários vocês produtos. fazem o próprio beneficiamento também, então. Isso. Tem vários produtos. Tudo uma com agroindústria. o hidromel a gente tem uma agroindústria parceira que a gente faz em conjunto daí. Tá. Perfeito. E as abelhas elas buscam a matéria-prima para produzir onde? Vocês têm mata por aí? Como é que é? Nós estamos localizados no município de Caraá, bem na entrada do município ali, no Morro da Laje. Tá. Sim. Ali nós temos uma região de morro ali que a gente é uma mata nativa de preservação ali, em torno de tem mais de 60 hectares de mata, assim, ao redor do nosso meliponário. Né? Nós temos uma propriedade de 7 hectares, mas o entorno dele é muito rico em mata nativa. Entendi. A nossa propriedade também, desde 2016, a gente vem reflorestando elas com plantas que produzem néctar, né, para as abelhas, né? Sim. Então a gente também vem focado nisso, né? Quer dizer que tem muita florada nativa, inclusive. Isso. Importante, não adianta a gente querer criar abelhas e não ter florada para as abelhas, né? Exato. O meliponicultor, o apicultor tem que se preocupar, sim, em plantar floradas, né? A gente chama de pasto meliponícola, apícola, né? Enfim, tem que se preocupar com isso, né? Tá bem. Qual é a produção anual? Tem um volume já de... Nós temos, eu tenho um volume de mais ou menos 250 quilos de produção anual. Isso de meliponicultura, de nativo. Isso. Mas tu produz também da apis? Também trabalho com abelha apis. Tá bem. Claro, a diferença é que a melípona, ela dá um volume bem menor, mas com valor agregado, não é, Vinícius? Isso, é que o mel da melípona ele é muito mais rico em propriedades para o nosso organismo, né? Exato. É rico em flavonoides, rico em antioxidantes, então é um mel muito diferenciado, né? Tá. Por exemplo, esse invase do mel de Jataí, qual é o volume é um vidro, é um pote? O primeiro invase eu fiz um volume deu 133 potes de 140 gramas. Isso aí vai dar 18,5 kg passado. Tá bem, perfeito. A quanto vais vender? Eu tenho mais. Qual é o valor desse pote? Eu vou vender a R$65 o pote. Exatamente. O mel da apis seria bem menos. Gramas, né? 500 gramas por em torno de R$30. Aí, olha a diferença que não é? Claro. A gente encontra até por menos, né? Mas é um produto bem diferenciado das abelhas sem ferrão. Claro que apesar de ela ser nativa, ela estar adaptada, não é? É uma atividade bem mais delicada, não é? Que a da apis, né? Não é tão mais delicada. Sim. Tá? Eu digo assim que a abelha sem ferrão ela é tão produtiva quanto a apis em número de indivíduos, ou ela é mais produtiva, inclusive. Porque uma colmeia vai ter 2.000 abelhas, vai fazer 1 quilo de mel. Uma colmeia de apis vai ter 100.000 abelhas, vai fazer 45, uma apicultura bem trabalhada, vamos dizer assim. Então, proporcionalmente, ainda a abelha sem ferrão acaba, em número de indivíduos, produzindo mais, né? Claro. Então, tu pode ter mais colmeias por menos espaço também, né? Entendi. Perfeito. Então, e o manejo muito mais facilitado. Né? O manejo facilitado, sem precisar todo o equipamento de proteção, pelo menos a maioria das espécies, né? Criança mesmo pode, sem problema nenhum, né? Isso. E aliás, bacana. A tua família tá presente no dia a dia aí também, não?
Tá a família presente. De vez em quando posto algum videozinho da minha filhinha com 1 ano e 10 meses aí, pedindo para tomar o melzinho diário dela. Que legal, que legal. O que esse marco histórico pro teu meliponário pode representar para a meliponicultura como um todo aqui do estado, hein? Assim, eu chego a me emocionar quando eu falo, porque a gente que trabalha a meliponicultura de forma profissional, que busca expandir, tem um negócio familiar, essa é um marco inicial para a gente poder aumentar nossas colônias. A gente poder, os produtores do estado, muitos ficam no anonimato, com medo da represária, porque estão vendendo o seu produto em casa e agora não vão precisar se esconder, vão poder invasar o mel junto conosco. Inclusive, nós aceitamos novos sócios, né? Então, a pessoa vai poder ter mais caixas de abelhas. Eu acho que vai ser um salto gigantesco para a meliponicultura dentro do estado, referente a ter uma cadeia produtiva, né? Nós vamos poder ter a produção, botar na prateleira, botar no supermercado. Hoje, para uma grande rede de supermercado, eu não sei se ainda teria volume de toda, trabalhando com uma cadeia toda hoje que a gente tem. Eu fico meio assim em dúvida, sabe? Mas só que daqui em pouco tempo a gente vai ter, com certeza. Porque agora abriu as portas, né? Nas feiras mesmo, né? Nas agroindústrias familiares. Então, agora a gente... E a gente conversa com frequência com o Nelson Agnes, né? Que é o presidente da nossa federação. Ele nos ajuda, né? Ele é um entusiasta, eu acho que é um sonho dele também, que vocês construíram juntos. Com certeza, ele veio ali, inclusive, prestigiar esse momento. Estava ali junto conosco ontem, o seu Nelson. É um grande entusiasta e é uma pessoa que estimula muito a meliponicultura dentro do estado, né? Que legal. Então, está sempre correndo atrás de melhoria para a meliponicultura e tentando ajustar as pessoas em associações para poder buscar justamente isso, né? Excelente. Para ter força, né? Perfeito. Muito bem. Vinícius Gomes, bom, vocês têm página na internet também, no Instagram, não é? Temos o Instagram, @melbelamata. Todos ssão muito bem-vindos, a gente aceita encomenda, envia. Pode me chamar lá que vai ser um prazer estar atendendo todos vocês. Dá para visitar também aí ou não? A propriedade com agendamento dá para visitar. Nós estamos fazendo uma parceria com a pousada ao lado. Sim. Pousada Berço das Águas ali. Que eles vão fazer essa parte de levar as pessoas ao meliponário. Que legal. Porque como a nossa família não é tão grande, a gente tem bastante coisa para dar conta. Eu, por exemplo, consegui chegar onde eu estou hoje devido a diversas parcerias, né? Em 2018 comecei uma parceria com o Hotel Estribo, Estribo Hotel Estância aqui em Santo Antônio da Patrulha, onde eu faço uma atividade de abelhas sem ferrão voltada à preservação e divulgação das abelhas sem ferrão. Legal. Desde 2018, toda uma quinta e um sábado sim, uma quinta e um sábado não. Então agora, desse momento, estou falando aqui do hotel, inclusive. Olha só. Onde eu estava fazendo uma atividade hoje pela manhã. Então, a gente tem bons parceiros, como a Morada das Abelhas também, que também é nosso parceiro, vende nossos atrativos, vende nossos MEs também, produzem excelente qualidade de produto e nos fornecem. Nós são diversos, né? Diversos parceiros aí, que também, através disso, a gente consegue evoluindo, né? Claro. Olha, primeiro eu quero parabenizar o Vinícius Gomes, toda a família, não é, pelo primeiro invase de mel de abelha nativa sem ferrão, 100%, né, realizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, que vai impulsionar, tenho certeza, toda uma cadeia produtiva e dar um salto, não é? A qualidade a gente já sabe que temos aqui, mas também tenho certeza que em volume agora a gente vai poder levar aumentar, isso mundo afora, né? Com certeza, vai aumentar muito. E o que dificultava é que, às vezes, pessoas de outros estados, muitas vezes, queriam ter os nossos produtos em ponto de venda e também não podiam conhecer, porque a gente ficava restrito, né? Agora, com a inspeção federal, a gente vai poder também estar
alçando novos horizontes aí. Que bela notícia. Carício Vinícius Gomes, proprietário da Bela Mata Apiário e Meliponário, do município de Caraá, não é? No litoral norte gaúcho, e presidente da Associação de Apicultores e Meliponicultores de Caraá, Apimel Caraá. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro. Sempre que tiver notícia nova aí, pode entrar em contato com a gente. Com certeza, agradeço a oportunidade e destaco também a grande importância que teve a construção dessa associação, com cada associado colocando seus produtos e colocando a sua força para que isso pudesse ser possível. Perfeito. Um grande abraço. Muito obrigado. Forte abraço. Em nome do Senar Rio Grande do Sul e do Banrisul, a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro. Para quem perdeu alguma parte do programa, vai lá no Spotify, YouTube Music, no Deezer e no Amazon Music, que já o programa estará disponível. A gente retorna na segunda-feira, às 5 da manhã e também às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. A todos um grande abraço e um ótimo fim de semana.